Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ariane e Vinícius já estão aí, né? Boa tarde, estamos aqui. Então, eu vou continuar aqui a reunião. Dar continuidade à reunião da Conitec e agora com o item que é a apreciação inicial do blinatumomab para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda de células B, com negativa e com doença recidivada refratária. É uma demanda proveniente da BHH e teremos a apresentação aqui do NAT da FPR. Posso compartilhar? Pode sim, Ariane. Vendo a minha apresentação? Já sim. Então, boa tarde. Sou a Ariane Gonçalves Araújo, do NAT da Universidade Federal do Paraná. E vou agora apresentar a síntese de evidência clínica referente à solicitação de incorporação do blinatumomab para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda, LLA, de células B, cromossomo Filadélfia negativo e com doença recidivada ou refratária. Declaramos não possuir conflitos de interesse com essa matéria. Então, esta é uma análise crítica das evidências em relação à eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário do blinatumomab no tratamento dessa população. Então, a LLA é um câncer hematológico caracterizado pelo acúmulo de linfoblastos na medula óssea, que são células imaturas da linhagem linfóide. Os dados epidemiológicos são escassos. Estima-se que em torno de 4,7 casos de leucemia a cada 100 mil habitantes, com 3,2 óbitos a cada 100 mil. E a LLA representa 12% das leucemias no adulto. A maioria dos pacientes apresentam LLA de células B, sendo que, principalmente, são cromossomos Filadélfia negativo, na maioria. No momento, não temos diretrizes terapêuticas publicadas para o manejo desses pacientes no SUS. Conforme validado com especialistas, esses pacientes atualmente são tratados com esquemas quimioterápicos intensivos, que podem ser aplicados em 3 fases: na indução, para alcançar a remissão, na consolidação, para fortalecer a remissão, e nesse caso, alguns pacientes podem ser elegíveis para transplante, e na manutenção para a prevenção da recidiva. A maioria dos pacientes com LLA de células B, eles vão recidivar ou vão ser refratários a esse tratamento. Então, são novamente utilizados modificações desses esquemas quimioterápicos intensivos para tratar atualmente esses pacientes. Mas foi aprovado no Brasil o blinatumomab com indicação específica para essa população. O blinatumomab, ele também já foi incorporado no SUS para o tratamento da LLA-B em crianças com primeira recidiva medular de alto risco. Então, para reunir a evidência clínica, nós estruturamos a pergunta de pesquisa no acrônimo PICOS, incluindo como população os pacientes adultos com LLA de células B, cromossomo Filadélfia negativo com doença recidivada refratário, como intervenção o blinatumomab, como comparador à quimioterapia, e elencamos como desfechos de relevância para a eficácia sobrevida global, sobrevida livre de eventos, remissão completa, o status de doença residual mínima negativa, taxa de transplante, duração da remissão e qualidade de vida relacionada à saúde. Como desfechos de segurança, buscamos a ocorrência de eventos adversos grau 3 ou mais, a ocorrência de eventos adversos sérios e descontinuação por eventos adversos. Buscamos estudos como ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados com ou sem meta-análise. Nós identificamos um único estudo, assim como o demandante. E incluímos 2 publicações que também foram incluídas pelo demandante. A divergência aqui que ocorreu foi em relação a 6 publicações referente a esse mesmo estudo, em que o NATS considerou que se tratavam de resultados relacionados à análise de subgrupos ou subanálise de resultados já incluídos nas 2 publicações que foram incluídas pelo NATS. Então, esse estudo principal foi um ensaio clínico randomizado de fase 3 aberto, que analisou 271 pacientes utilizando blinatumomab versus 134 pacientes recebendo quimioterapia intensiva. Os pesquisadores podiam escolher 4 esquemas quimioterápicos.
sendo que o último, o clorafenibino, ele foi utilizado por 17% da população, só que atualmente ele não está disponível, é o único que não está disponível no Brasil. Esse foi um estudo que foi interrompido precocemente devido aos benefícios observados com a terapia do blinatumomab. Então, foi evidenciado um benefício utilizando o blinatumomab em relação à redução significativa no risco de morte por qualquer causa, em torno de 29%, variando aí no pior cenário, uma redução de 7% a 45%. Para a sobrevida livre de eventos, o blinatumomab promoveu uma redução também significativa, em torno de 45% de recidiva ou morte na população que alcançou remissão completa, variando aí no pior cenário de 29% a 57%. Em relação à qualidade de vida, o blinatumomab favoreceu significativamente em praticamente quase todos os domínios avaliados, sendo que ele mostrou uma redução significativa no tempo para deterioração clinicamente relevante no primeiro ciclo de tratamento de 34%, variando aí no pior cenário em torno de 8% a 52%. Outros desfechos de eficácias favoráveis, também que mostrou redução significativa, que favoreceu o blinatumomab, foi a remissão completa, maior em torno de 43,9% dos pacientes em uso de blinatumomab versus 24,6% em pacientes usando quimioterapia. E também uma maior taxa de pacientes alcançando doença residual mínima negativa, com blinatumomab em torno de 76% versus 48%. Não foi observadas diferenças entre as duas terapias para a duração da remissão e nem para a taxa de transplante. Em relação aos desfechos de segurança, nós só identificamos a diferença significativa somente para a ocorrência de eventos adversos sérios, que foi maior com o uso de blinatumomab, em torno de 61,8% versus 45%, mas não foi observado uma maior ocorrência de eventos fatais, uma diferença, né? Em relação à qualidade dessa evidência, nós classificamos desfechos relacionados à sobrevida global, a taxa de remissão e sobrevida livre de eventos como uma qualidade moderada, que foi rebaixada principalmente por conta de uma preocupação em relação ao alto risco de viés desse estudo. Esse risco de viés foi decorrente principalmente de uma perda desbalanceada de pacientes no grupo de quimioterapia, porque se tratava de um ensaio clínico aberto. Os outros desfechos, eles foram classificados como baixo, porque além do alto risco de viés, eles também apresentaram uma imprecisão importante, seja em alguns desfechos pelo baixo número de pacientes, incluído principalmente no grupo comparador da quimioterapia, seja por um amplo intervalo de confiança. Vou passar agora a palavra para apresentarem a avaliação econômica. Boa tarde a todos, eu sou o Vinícius e vou dar sequência aqui na apresentação da análise crítica do modelo econômico. Então, o demandante, ele desenvolveu uma análise de custo-efetividade na perspectiva do SUS para avaliar a relação de custo-efetividade do blinatumomab em relação àquelas opções que estão disponíveis no SUS para a população já indicada. Então, esse modelo, ele teve um horizonte temporal de lifetime, que girou no máximo até 50 anos. Os dados de efetividade foram obtidos a partir do ensaio clínico Tower, como já citado, foi o estudo incluído também pelo NATS. Foram considerados custos médicos diretos, moeda real, foi aplicada a taxa de desconto de 5%, tanto para custos quanto para desfechos. E o modelo em si, ele tratou-se de um modelo de custo-efetividade, utilizando também análise de sobrevida particionada com ciclos mensais. E quanto às análises de sensibilidades, foram feitas análises determinísticas e probabilísticas. Pode passar um slide, por favor? Aqui nesse slide, nós temos então a estrutura base do modelo. É um modelo base com 4 estados de saúde. Um estado inicial, onde os pacientes receberiam o blinatumomab ou o comparador, e outros 3 estados que seriam os respondedores, refratário recidivado, que seriam não respondedores,
no estado de morte. Pode dar um clique, por favor? Então, inicialmente, os pacientes entrariam nesse estado inicial e, a partir do tratamento que eles receberiam, após 12 semanas, eles poderiam responder ao tratamento, indo para o estado de respondedores, ou não, onde iriam para o estado de saúde refratários recidivados. Aqui na tabela, a gente traz, então, a taxa de resposta para o blinatumomab, que foi de aproximadamente 44%, e para o braço da quimioterapia, que foi de 24% aproximados. Pode clicar, por favor. E aí, na sequência, o demandante, então, a partir da distribuição dos pacientes no estado livre de eventos, foi feita uma parametrização dos dados a partir das funções de sobrevida. Pode passar, por favor. Aqui nesse slide a gente traz, então, a posologia do blinatumomab. Ele pode ser utilizado em diferentes etapas, sendo a primeira chamada de fase de indução, com até 2 ciclos. Uma segunda fase, que seria de consolidação, que teria 3 a 5 ciclos de tratamento. E, por fim, a fase de manutenção, onde teria-se o ciclo 6 até, no máximo, o ciclo 9. Né? E aqui, só para reforçar, a dose base seria de 28 microgramas por dia, nos dias 1 e 28 de tratamento do ciclo. Pode passar um clique, por favor? E aqui nessa tabela nós temos, então, o preço do blinatumomab. O blinatumomab ele já possui incorporação para uma outra indicação, né? Então, ele já possui o código na tabela SIGTAP, que seria esse valor de R$ 8.904. E o demandante, ele apresentou uma proposta de preço para incorporação, que seria esse valor apresentado à direita da tabela. Então, o preço proposto pelo demandante foi de R$ 8.280,90. Pode dar um clique. Já para o comparador, o custo foi baseado nos procedimentos de quimioterapia de leucemia aguda, de segunda, terceira e quarta linha. Né? Então, aqui girou em torno de uma média ponderada, o custo de R$ 1.260. Pode clicar. Outros custos foram considerados para os 2 braços. Né? Aqui a gente cita, então, os custos de internação para administração do medicamento, custos de troca e manutenção da bolsa com medicamento também. Pode clicar. E aqui a gente só cita que o demandante ele considerou o número mediano de ciclos de tratamento por braço, de acordo com algumas informações do estudo Tower. Então, para o braço do blinatumomab, o demandante ele considerou por até 2 ciclos, que seria a mediana, e para o braço da quimioterapia, 1 ciclo, que seria a mediana, conforme dados do estudo Tower. Bom, em relação aos resultados dessa análise, o demandante, então, ele estimou uma razão de custo utilidade incremental de 247 mil por ano de vida ajustado à qualidade e uma razão de custo efetividade incremental de 206 mil por ano de vida ganho. Pode dar um clique. De acordo com o demandante, a variável de maior impacto nas análises univariadas foi a taxa de desconto, onde teve-se uma variação do resultado entre 116 mil e 394 mil por desfecho. E aqui a gente só destaca que os custos da intervenção não foram aqui testados, já que se tem um preço proposto, né, e um preço tabelado. Além disso, pode voltar ali, por favor? Só que complementando, então, os resultados da análise probabilísticas indicaram também um maior custo e também uma maior efetividade com o blinatumomab, sendo que a maioria das interações estiveram acima do limiar do Ministério da Saúde de 3 vezes o valor de referência. Pode passar? Bom, com base nessas informações apresentadas, o NATS também realizou uma análise complementar, onde foram basicamente feitas 2 alterações, 2 ajustes. O primeiro seria em relação ao tempo de exposição ao tratamento, onde nós, do NATS, consideramos os dados do estudo Tower, que foram extraídos dos gráficos desse estudo, desse ensaio clínico. Isso porque, no relatório do demandante, foi citado que o número mediano de ciclos do tratamento seria
de 2 para blinatumomab e de apenas 1 para quimioterapia, né? E desse modo, os resultados eles poderiam estar subestimados, pois uma parcela dos pacientes ainda poderiam estar sem progressão, né, após 2 meses, por exemplo, do blinatumomab, e teriam indicação para receber o tratamento. E tratamento esse que poderia durar até 9 ciclos. E corroborando com essa informação, o próprio estudo Tower, ele indica ele indica em seus resultados que 32% dos pacientes eles receberam terapia de consolidação com blinatumomab, né? Então, demonstrando que uma parcela dos pacientes receberiam a medicação para além do segundo ciclo. E um outro critério, um outro ajuste que nós realizamos foi em relação à utilidade. Primeiro, nós utilizamos dados da população brasileira, algumas informações, e um outro ajuste foi em relação a equivaler os valores de utilidades por estado de saúde e braço de tratamento. Isso porque o demandante ele considerou, em alguns casos, valores de utilidades diferentes no mesmo estado de saúde, a depender do tratamento. Então, a gente fez esse ajuste também. Pode passar um slide. E aí, como resultados da análise feita e atualizada pelo NATS, só ressaltamos que todos os demais parâmetros foram mantidos, foi então estimado uma razão de 537 mil por ano de vida ajustado à qualidade. Pode passar um slide. Em relação ao impacto orçamentário, então, aqui do demandante, né? Ele fez um cenário sem a presença do blinatumomab e comparou com um cenário proposto com a entrada do blinatumomab. O demandante ele estimou a população elegível por meio de demanda ferida, em conjunto com também dados epidemiológicos. E, ao final da proposição de estimativa populacional, foram estimados em torno de 76 a 78 pacientes por ano de tratamento. Aqui o market share base que foi considerado pelo demandante é de 20% no primeiro ano de entrada do blinatumomab, chegando até 50% no quinto ano de análise. E destaca-se que os custos utilizados nessa análise foram também extraídos do modelo de custo-utilidade já mencionado. Então, como resultado da análise principal do demandante, ele estimou um impacto de 4 milhões no primeiro ano, chegando a 12 milhões no quinto ano e totalizando, em 5 anos acumulados, 45 milhões de reais de impacto. Pode dar um clique, por favor. E o demandante ele fez um cenário de referência aqui, uma análise de cenário, na verdade, variando alguns parâmetros, incluindo o market share e também a taxa de paciente, a proporção de pacientes com Philadelphia negativo, né? Então, em relação à taxa de difusão, né, o market share, foi estimado um limite inferior de 22 milhões e superior de 86 milhões de reais, aqui no caso, valores acumulados em 5 anos. E enquanto essa variação da proporção de pacientes com Philadelphia negativo foi estimado um limite inferior de 41 milhões em 5 anos e o limite superior de 50 milhões de reais. Pode passar um slide. Bom, o NATS também fez uma análise complementar, tomando como base também o modelo do demandante, entretanto, considerando aqueles mesmos ajustes que foram feitos no modelo econômico, ou seja, a taxa em relação ao tempo de exposição ao tratamento, né, que seria a principal alteração aqui. E desse modo, com esse ajuste na nossa análise, mantendo todos os demais parâmetros, né, inclusive a população elegível, nós estimamos, então, o impacto de 9 milhões no primeiro ano, chegando a 24 milhões no quinto ano e totalizando 89 milhões acumulados em 5 anos. Pode passar no slide. Em relação a recomendações por outras agências de ATS, o blinatumomab ele é recomendado para indicação proposta por algumas dessas agências, incluindo a agência UNICE, o SMC, o Infarmed, também a do Canadá e o BPS também. Bom, como considerações finais, as evidências clínicas demonstraram uma superioridade do blinatumomab quando comparado com a quimioterapia,
para a maioria dos desfechos de eficácia, incluindo sobrevida global, taxa de remissão completa e sobrevida livre de eventos, né, apresentando benefício significativo e que apresentou uma qualidade da evidência classificada como moderada. As taxas de DRM negativa e ganhos de qualidade de vida também favoreceram significativamente o uso do blinatumomab. Nesses casos, nesses dois desfechos, a evidência foi classificada como baixa. Quanto à segurança, não foi identificada diferença entre os tratamentos para eventos grau 3 ou superior e descontinuação por evento adverso, embora tenha se observado um aumento significativo de eventos adversos sérios, e essa evidência foi classificada como baixa. Em relação à parte econômica, os resultados da análise de custo-efetividade feitas pelo demandante indicaram valores acima do limiar de razão de custo-efetividade incremental, de R$40 mil por AVAC, e também do limiar de 3 vezes o valor de referência para doenças graves. E, além disso, a análise do demandante para o impacto orçamentário indicou um impacto positivo médio por ano de R$17 milhões. Pode passar o slide. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Vinícius. Eu vou passar agora para a perspectiva do paciente. A parte do MHT foi feita uma avaliação, mas não foi encontrado medicamentos no horizonte tecnológico para essa indicação. Érica? Boa tarde. Eu sou a Érica, da equipe de participação social, e vou apresentar a ação da perspectiva do paciente. Para este tema, foi aberta a chamada pública de número 80 de 2024, durante o período de 14 a 25 de novembro de 2024, e recebemos 13 inscrições. Em contato com os inscritos, identificamos que eles não atendiam às especificidades deste tema. Com isso, a Secretaria Executiva da Conitec realizou uma busca ativa junto a especialistas e associações de pacientes, e a representante para este tema é a senhora Letícia Nascimento Mota. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda à reunião da Conitec. Você terá 10 minutos, Letícia, para a sua apresentação. Eu peço que no início da sua fala você indique de que lugar do país você fala. Indique também, Letícia, se você possui algum tipo de vínculo com a indústria fabricante dessa tecnologia. Fique à vontade, Letícia, a fala é sua. Obrigada. Boa tarde. Como já foi falado, eu sou Letícia Nascimento Mota, tenho 28 anos, sou de Fortaleza, Ceará, e não tenho vínculo com a empresa. Bom, aos 16 anos, eu fui diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda de células B com cromossomo Filadélfia negativo. O tratamento inicial foi com quimioterapia e fiz também algumas sessões de radioterapia. Ao todo, durou 3 anos e concluí o tratamento no ano de 2016. E após isso, fiquei em acompanhamento, né? Mas após 8 meses, em uma consulta de rotina, infelizmente recebi a notícia que a doença tinha recidivado. E esse tratamento inicial eu fiz no Centro Pediátrico do Câncer aqui do Ceará também. E após a recidiva, eu fui transferida para o Hospital Universitário Walter Cantídio e tinha indicação para fazer um transplante de medula óssea. Só que, como eu não tenho irmãos e ninguém da minha família foi compatível, nem amigos e familiares que foram fazer o teste, foi colocado o meu nome no banco para encontrar um doador não aparentado. Né? E enquanto ficava nessa espera, eles começaram os ciclos de quimioterapia, né? Até encontrar o doador, que foram cerca de 2 meses. E quando eles encontraram o doador 100%, eu fiz o transplante no ano de 2017, em maio de 2017. E fiquei bem, né? Todos os cuidados, tomando todas as medicações, fazendo os acompanhamentos, mas após 1 ano e meio, mais ou menos, em uma consulta de rotina, novamente, a doença recidivou mais uma vez, a mesma. E aí já foi mais diferente, né? Por conta que eles haviam falado que
minha médica foi bem sincera, né, e foi bem realista comigo, que eu já tinha tomado todas as quimioterapias possíveis para o meu tratamento, né, e o terceiro possivelmente não ia funcionar. Então, foi muito difícil ouvir deles que naquele momento não tinha muito o que fazer por mim, mas eles disseram que ia procurar alguma solução, buscar algum tratamento. Então, eu fiquei na espera, né? Alguns dias depois, eu voltei para a consulta e eles me falaram do Blina, que para mim foi uma luz no fim do túnel. E eles falaram, né, que foi no ano de 2018 isso, que eu tive a segunda recidiva. E aí eles falaram que era uma imunoterapia nova, só que não era liberada pelo SUS, né? Eu precisaria entrar na justiça para conseguir essa liberação para poder fazer a infusão. E assim a gente fez, né? Meus pais deram entrada na Defensoria Pública aqui do Ceará para conseguir a liberação dessa medicação. Isso foi em dezembro de 2018 e a medicação foi liberada em março de 2019. Então, só que essa espera foi muito angustiante, né? Porque eu não poderia ficar sem nenhum tratamento, e então eles tentaram fazer um tratamento, né? Mas só que cada ciclo que eles me davam de quimioterapia, eu ficava um pouco mais debilitada. E isso era uma corrida contra o tempo, até conseguir a liberação. E aí, quando conseguimos a liberação, eu fui a primeira paciente a fazer a infusão do blinatumomab no Hospital Universitário Walter Cantillo. E como os médicos não tinham experiência ainda, eles fizeram um treinamento acredito que enfermeiros, farmacêuticos, eu não tenho não sei muito sobre essa parte, mas enfim, eles fizeram esse treinamento e em maio de 2019 eu fiz o primeiro ciclo do blinatumomab. Foram 2 ciclos, um mês, né, aí 15 dias de descanso e depois outro ciclo de um mês. No primeiro ciclo, eu tive febre durante os 7 primeiros dias, e após isso eu tive um pico de hipoglicemia. Só que foi bem rápido, só foram esses sintomas que eu tive. Não senti mais nada. Durante o segundo ciclo também foi tranquilo. E quando eu terminei o segundo ciclo, passei os 15 dias de descanso e retornei para fazer a internação e fazer o segundo transplante do mesmo doador. Então, dia 8 de agosto de 2019, eu fiz o segundo transplante e deu tudo certo. Hoje eu estou há 5 anos do segundo transplante, há 8 do primeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu doador e também pude dar continuidade aos meus sonhos, né? Graças à Ublina, eu não poderia estar aqui falando o meu relato. Hoje eu estou terminando a minha graduação de biomedicina, pretendo atuar na área de hematologia e hemoterapia também, relacionada ao transplante, né? E estou aqui falando o meu relato para vocês em prol da liberação dessa medicação que é tão importante, que eu acredito que muitas pessoas também poderão dar continuidade aos seus sonhos, aos seus planos, se tomarem essa medicação também, quando não tiver mais nenhuma solução para fazer. Acho que é isso. Muito obrigada, Letícia, pelo seu relato tão completo. Letícia, você comentou que você fez 2 ciclos do Isso, Blina. isso. Como é que foi? Foi por infusão? Como é que foi para você fazer os 2 ciclos? Teve alguma intercorrência? Se você pudesse contar um pouquinho mais como é que foi utilizar o medicamento? Certo. Foi por infusão, né? Foi todo o ciclo foi internado, o primeiro mês, né? O primeiro ciclo foi durou um mês e eu era monitorada 24 horas, por conta que, como era a primeira, né, eles não sabiam o que poderiam causar, né? Tiver algum sintoma, já ficava ali pronto para resolver. E como eu disse, o primeiro ciclo, nos primeiros 7 dias eu tive febre, durante os 7 dias seguidos, mas sempre eles controlavam, né? Após esses dias de febre, passou alguns dias, eu continuei bem, né, sem a febre, mas tive um pico de hipoglicemia, mas que eles interviram
e já resolveram logo. Os demais dias foram bem tranquilos também, não senti mais nenhum sintoma, e no segundo ciclo também foi tranquilo, não senti nenhum outro sintoma. Então, nesse segundo ciclo, você apresentou algum evento adverso? Não. Né? E aí, como você avalia o uso do blinatumomab, né, na sua qualidade de vida? Como é que foi isso para você? Foi ótimo, né? Porque através dele eu pude dar continuidade a todos os meus sonhos, né? Pude continuar a viver, porque se não fosse o Blina, eu não teria nenhum outro tratamento para poder combater a leucemia. E estou aqui. Muito obrigada, Letícia. Eu vou abrir para o comitê. Algum membro do comitê gostaria de fazer alguma pergunta? Letícia? Acho que o relato da Letícia foi bem completo. Parabéns aí. Muito obrigada, viu, Letícia? Cristina, acho que a Cristina quer fazer. Cristina, levantou. Pode ficar à vontade, Cristina. Tá certo. Letícia, muito obrigada pelo seu relato, que foi tão completo. Meu nome é Cristina e eu represento o coletivo das secretarias municipais de saúde do país, que chama CONASEMES. A minha pergunta é porque você falou o seguinte, que aí você fez o segundo ciclo e também fez um segundo transplante. Isso. Não é isso? Então, eu queria saber como foi essa vivência e qual foi o argumento para juntar o transplante com o medicamento, tá? Como foi dito para você? Como era essa discussão de estarem usando duas alternativas? Bom, após o primeiro transplante, né, quando a doença, eu tive a segunda recidiva, meus médicos foram muito sinceros, né, que não tinha como eu fazer os outros tratamentos anteriores, porque até a princípio a leucemia estava muito resistente a eles. E eles buscaram sobre o Blina, né, e eles me informaram que existia essa imunoterapia, eles iriam tentar, né, eles também não me garantiram que poderia dar certo, mas que estávamos todos confiantes, né? Então, depois que eles sempre me deixaram a par de tudo, né? Depois que eu terminasse a infusão do Blina, eu ia fazer a DRM, né? Se desse negativo, eu ia fazer o segundo transplante. E assim foi. Muito obrigada, tudo de bom para você, conclua bem o curso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Letícia, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada pelo seu relato. Tenha uma boa tarde, Letícia. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Aqui presente também, nós temos o doutor Bruno Cosa, tudo bem? E também tem uma especialista indicada pela AMB, a doutora Lorena. E aí eu já queria fazer perguntas para você, doutor Bruno. Em relação a essa demanda, principalmente para você comentar um pouco sobre a gravidade ou a letalidade, na verdade, dessa condição aqui. E me chamou muita atenção, por exemplo, nos dados lá que a gente avaliou aqui de evidência. Primeiro é que o estudo mostra uma mediana de 2 ciclos só de tratamento, então achei bem pouco, mas talvez seja isso mesmo, né, por conta da doença. Outra questão aqui também que eu vi é que, na verdade, quando a gente olha as curvas de sobrevida, ou sobrevida de progressão, elas se afastam com até 1 ano, mas depois elas são muito próximas em termos da quimioterapia, né? Uhum. Então, assim, e aí, qual que é a intenção ou o ganho para um paciente? Isso é porque depois você consegue prolongar ele uma chance aí de aumento de sobrevida para depois ele conseguir um transplante. Como é que é isso? Assim, me fala um pouco sobre essa relevância, por favor. Tá bom. Boa tarde. Bom, só me apresentando, então, eu sou o Bruno, eu sou médico lá na Unicamp, sou coordenador de serviço de oncohemato e trabalho há mais de 10 anos com hematologia, com foco principalmente em leucemias agudas. Eu acho que em relação à gravidade, os dados mais cruciais que eu posso apresentar para vocês são os seguintes. A leucemia linfoblástica aguda no adulto,
ela é muito diferente da criança, né? Na criança, ela é o principal câncer pediátrico e ela tem um excelente prognóstico, uma sobrevida em 5 anos de mais de 80%. No adulto, mais de 40% dos pacientes, em torno de 40 a 50%, que recebem a primeira linha vão recidivar. E desses pacientes que recidivam, cerca de 90% vão a óbito, né? Então, a taxa de cura em longo prazo na leucemia linfoblástica aguda B, Filadélfia negativo, recidivada, no adulto é em torno de menos de 10%, a mediana de sobrevida global é em torno de 6 meses, né? E a gente também tem dados populacionais que mostram que os únicos pacientes com LLA recidivada que se curam são os pacientes que transplantam. Tem dados de grupos europeus que mostram efetivamente uma taxa de sobrevida de 0% para os pacientes que não transplantam. Tá? Então, acho que isso vem muito do encontro da sua pergunta, quer dizer, muito provavelmente, pela taxa, o estudo Tower ele tem algumas particularidades. Acho que a primeira é que é uma população de muito alto risco. O número de linhas prévias de tratamento é alto. Se não me engano, mais de 40% dos pacientes do estudo foram refratários à primeira linha de tratamento. Não é nem que eles são pacientes recidivados, são pacientes que sequer responderam à primeira linha de tratamento. Então, são pacientes que têm um prognóstico, de fato, efetivamente muito ruim, tanto que só em torno de 20 e poucos por cento deles foi para o transplante. Isso explica, ao meu ver, entre outras coisas, o porquê que há um ganho inicial e depois, como você falou, um encontro das curvas, né, que a gente chama, né, as curvas na forma de banana, que a gente fala, né, que tem essa vantagem inicial e depois ela se perde. Então, acho que a razão para isso é a gravidade desses pacientes incluídos no estudo e o quanto provavelmente muitos deles não conseguiram alcançar o transplante justamente pela doença muito grave, apesar da resposta inicial. A questão dos 2 ciclos é justamente também relacionada ao transplante, né? Quer dizer, como a gente tem o objetivo de levar todos esses pacientes recidivados ou refratários para o transplante, o que a gente faz na prática é fazer blinatumomab durante o tempo necessário para a gente conseguir arrumar esse transplante, como foi no caso da Letícia, da paciente aí que apresentou a história dela. Por isso não é e não costuma ser uma realidade da prática clínica que esses pacientes se mantenham em tratamento por longos períodos de tempo, porque sempre, em 100% das vezes, a gente está correndo atrás do transplante para esses pacientes para viabilizar isso, que é o que, em última análise, vai acabar os curando. Acho que, se eu puder acrescentar, né, em relação, inclusive, a essa aplicabilidade do dado estudo na nossa realidade, principalmente na realidade SUS, eu acho que o grande diferencial aí do blinatumomab, que teria, na minha visão, um impacto ainda maior no SUS, é em relação à toxicidade, né? A gente tem hoje, não só no SUS, mas para a saúde suplementar, quando não se acessa o blinatumomab, as opções de tratamento de resgate são exclusivamente baseadas em tratamento quimioterápico, né? E esses pacientes são pacientes que já vieram de linhas prévias. O tratamento quimioterápico para LLA é um tratamento muito intensivo, com muita toxicidade. Esses pacientes frequentemente infectam, ficam internados, são colonizados por bactérias multiresistentes, de maneira que quando eles vão se submeter ao tratamento de segunda linha, muitas vezes eles já estão muito fragilizados e a gente tem uma taxa grande de óbito de pacientes durante o tratamento. A gente não tem dados brasileiros específicos da recidiva, mas na primeira linha, por exemplo, a taxa cumulativa de morte não relacionada à recidiva durante o tratamento excede 30%. E uma mortalidade só na primeira fase de tratamento que alcança 20%, algo que no resto do mundo é em torno de 5%. Então, o blinatumomab sendo uma plataforma que não tem
quimioterapia, né, só uma imunoterapia, e por isso não tem as toxicidades esperadas da imunoterapia, ele tem um potencial, na nossa realidade, a gente vê isso na saúde suplementar, de reduzir a mortalidade relacionada ao tratamento de resgate, que, como eu falei, tem várias toxicidades. Muito obrigada, Bruno. Acho que respondeu bem, Eduardo. Ciane demais, boa tarde, Eduardo Davi, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Obrigado, Ariane, obrigado, Vinícius, obrigado, doutor Bruno também. Pessoal, eu vou fazer uma série de perguntas, se vocês puderem ir anotando, tanto para o Bruno quanto para os pareceristas, se vocês puderem ir anotando, mas qualquer coisa depois a gente repete. Vou fazer as para o Bruno primeiro. Eu não sei se ficou muito claro no relatório, né, se está restrita a indicação que a gente está avaliando aqui apenas para a primeira recidiva, como foi o caso lá, avaliado e incorporado, né, nos casos pediátricos, né, se ele puder tecer comentários acerca disso, e também se a equipe do NATS aí puder falar se está claro na submissão da BHH, né, essa questão. Também, doutor Bruno, a gente viu que o caso da paciente é um caso um pouquinho mais antigo, né? 2019, 20, se eu não me engano. Mas quando a gente fez a incorporação e a efetivação do acesso do Blina para os casos pediátricos, a gente previu a possibilidade do tratamento ambulatorial, né? Com a infusão por meio de bombas e tudo mais. Essa é uma realidade que hoje também é possível para o adulto? Se você puder falar algo sobre isso também. Ou se esse tratamento está restrito à internação, está condicionado à internação hospitalar, né? Também, você falou bastante agora, mas tem algum prazo mínimo, assim, considerado apropriado para que esse paciente em tratamento, né, na consolidação com Blina, lhe seja dado acesso ao transplante? É possível a gente estimar um prazo, assim, mediano, a partir do qual as questões ficam um pouquinho mais complicadas, né, do ponto de vista de continuar tratando com Blina, até por essa situação que a Luciane realçou e ressaltou, né, e você acabou falando das curvas aí que vão, depois de passado algum tempo, se aproximando, né, se você puder falar um pouco também sobre qual o tempo mínimo, assim, mais máximo, né, para a gente poder fazer o encaminhamento desse paciente para o transplante, né, que foi uma discussão que a gente teve bastante presente também na avaliação anterior dos casos pediátricos. E aí, para Ariane e Vinícius também, eu não sei se eu não prestei atenção, mas a submissão foi feita pela HH, né, não foi feita pela empresa, pela Amgen, ela prevê um valor, um preço um pouco menor do que aquele que a gente pactuou com a empresa para a incorporação anterior. Qual que é a origem desse preço, considerando que a gente está falando da BHH e não da empresa, né? Também, se vocês conseguiram, vocês falaram bastante sobre, mas não sei se foi explorado alguma razão para a qual pode ter havido essa grande perda de segmento no grupo comparador do ensaio, né? Que foi, inclusive, responsável por a gente categorizar aí como sendo um estudo de alto risco de viés. Também, se Vinícius puder falar um pouquinho mais também, quais foram os principais parâmetros e as premissas aí da avaliação econômica de vocês, né, responsáveis, talvez, por resultar numa razão de custo-efetividade incremental tão dispar, né, com relação àquela feita pelo demandante. E, anotei aqui, gente, mas eu acho que é isso. Se Ariane e Vinícius também puderem falar se a BHH foi clara com relação à indicação para qual e quantas recidivas, né? Se é apenas a primeira, como é que isso funciona, se tem alguma correlação com a bula, isso. Mas é isso. Qualquer coisa a gente repete, tá, pessoal? Mas obrigado aí. Bom, acho que posso começar respondendo as perguntas pertinentes à minha atuação. Então, eu não sei para qual foi a aplicação, mas o estudo clínico permitia qualquer número de recidivas. Eu sei que o número de pacientes em segunda ou mais recidivas era um número menor do estudo, mas até onde eu saiba, na análise multivariada, esses grupos também se beneficiaram. Eu acho que o tratamento ambulatorial é uma possibilidade, na saúde suplementar isso já acontece hoje, mas eu acho que ficaria muito condicionado aí à disponibilização da bomba, né? Porque ele precisa de uma bomba de infusão, e eu acho que não são todos os centros que têm essa bomba,
Então, acho que isso seria viável, mas dependeria da disponibilidade disso. Em relação ao prazo para o transplante, isso é muito variável, né? Acho que como o próprio caso da paciente que foi apresentado aí, da Letícia ilustra, né? Existem situações em que a gente tem um doador disponível já, um irmão que é 100% compatível, e aí é muito fácil organizar esse transplante. Existem situações em que a gente precisa procurar doador no banco, e às vezes esse doador demora para ser disponibilizado. Existem situações em que o referenciamento para o centro de transplante pode também ser um obstáculo, isso levar mais tempo, mas não existe um número máximo de ciclos que pode ser feito. O que a gente observa é que, infelizmente, os pacientes que ficam fazendo um número de ciclos maior, esperando mais tempo pelo transplante, muitas vezes eles acabam recidivando, né, nesse processo. E que é uma das coisas que acaba explicando também a evolução da curva. Mas não existem, pelo menos, toxicidades cumulativas aí que podem vir a ocorrer com um número maior de ciclos e que cria um limite para o número de ciclos que pode ser feito enquanto o paciente aguarda o transplante. E uma das perguntas que eu posso também me antecipar aqui, em relação à perda de segmento no grupo comparador, se não me engano, mais de 20 pacientes no grupo comparador não quiseram seguir no estudo depois que foram randomizados para quimioterapia. Então, se não me engano, o maior motivo de perda de segmento é a recusa dos pacientes, como o estudo era aberto, em permanecer no grupo controle, uma vez que eles tinham ciência da randomização deles. Obrigado, Bruno. Antes da Ariane e do Vinícius seguirem aí, acho importante comentar, né, porque a submissão é da BHH, mas, inclusive, Luciane, eu acho muito importante a gente convidar a Amgen também, né, para o retorno de consulta pública, logicamente, e aí ressaltar, né, que nos arranjos que a gente fez para ofertar a Ublina para a incorporação que se tem até o momento, né, que é para esses casos pediátricos, com recidiva de alto risco medular aí, a gente conseguiu, né, uma série de acordos com a empresa, inclusive do ponto de vista de preço e do ponto de vista de compromisso, né, da oferta das bombas de infusão por parte da empresa, né. Então, a gente espera que na participação da empresa aí no retorno de consulta pública, a gente tenha alguma estratégia também endereçando essas soluções aí para essa indicação agora, tá bom? Vai lá, Vinícius e Ariane, obrigado. Você quer falar, Ari? Posso, então. Confirmando aí o que o doutor colocou, né? Em relação às recidivas aqui do estudo, nós não temos restrição, pelo menos não identificamos restrição, né? E no estudo, tanto é que o estudo principal, ele tem aí pelo menos 33% dos pacientes já em segunda fase de resgate e 16% em terceira, né? Em relação à evidência que a gente analisou. Em relação ao alto risco de viés, não foi só isso, esse foi o principal, porque foi uma perda de mais de 10%, por isso que a gente considerou que ela impactou tanto no domínio de desvio de intervenção ali, quanto de perda de dados também, né? Então, por isso que a gente acabou penalizando ali um pouquinho mais na questão do alto risco de viés. Eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta. E aí, aproveitando, respondendo algumas questões aqui também, de fato, a demanda foi submetida pela ABHH, né, mas no próprio relatório submetido consta na capa a Amgen como órgão financiador, então deve ter tido algum tipo de contribuição, né, para essa questão do preço que foi proposto, que é abaixo daquele atual do SIGTAP, né. E aí, em relação às análises que o NATS fez na parte econômica, basicamente foram dois ajustes. O primeiro foi em relação ao tempo de exposição à quimioterapia e ao blinatumomab, né, onde o demandante havia considerado apenas até a mediana, no caso, né, até 2 ciclos para o blinatumomab, né, e a gente buscou seguir, para além disso, seguindo aquilo que estava apresentado no estudo Towers, né, onde uma parcela dos pacientes, ainda que menor, utilizavam a medicação por mais tempo, né, até a fase de manutenção em alguns poucos casos.
E, além disso, nós também fizemos alguns ajustes em relação aos valores de utilidade. Consideramos dados de utilidades da população brasileira, quando disponíveis, que não havia sido considerado anteriormente pelo demandante. E também um outro ajuste foi em relação aos valores utilizados para os estados de saúde, né? O demandante, em alguns casos, havia considerado valores diferentes para o mesmo estado de saúde, a depender do tratamento recebido. Então, em alguns casos, aqueles que receberiam a quimioterapia, eles tinham uma utilidade menor do que aqueles que receberam o blinatumomab no mesmo estado de saúde. E a gente fez esse ajuste. A gente considerou valores de utilidades por estado de saúde, não por tratamento. Então, fizemos esses dois ajustes principais que foram que geraram essas alterações. O principal, com certeza, foi em relação ao tempo de exposição, foi o que teve mais impacto nos resultados. Obrigada. Luiz Corrêa, que estava como levantado, né? Quer fazer pergunta, Luiz? Me chamou a atenção sua pergunta sobre a curva de sobrevida, que elas se encontram no final. E aí eu olhei a curva, né, na verdade ali só tem 9 pacientes em um grupo e 4 no outro, né? A gente não pode dizer que é uma evidência de que depois apenas 30% sobrevive, não, entendeu? Acho que ali não tem representatividade para isso. Acho que a gente deve ficar mais focado realmente no meio da curva, onde tem mais representatividade dos pacientes. Muita censura ocorreu ali, mas acredito que aquilo ali seja censura administrativa e não perda de segmento, né? Ou seja, pacientes que entraram mais tardiamente no estudo e não são seguidos pelos 2 anos, porque não é crível que num estudo de pacientes com uma complexidade dessa, quase todo mundo, tantas censuras assim. Então é censura mais administrativa, a maioria delas, que não estão relacionadas não são perda, portanto elas não tendem a ser diferenciais entre um grupo versus outro, portanto não geraria viés, né? Então eu acho que, embora as curvas ali, acho que a gente deve deletar um pouco aquela parte final da curva e considerar realmente aquele hazard ratio, não apenas como uma evidência de algum prolongamento de meses, mas que possivelmente há possível que haja vidas salvas efetivamente, né? Não, Luiz, eu acho que, assim, quando o doutor Bruno respondeu, o Vinícius também, falando assim que esses pacientes, assim, o Blina, ele segura esses pacientes, e esses pacientes muitas vezes estão saindo para o transplante, né? É isso que eu estou entendendo também, assim. Acho que os 2 braços, inclusive. Assim. Acho que por isso dessa relevância das curvas aí já estão abertas porque aí se no ele fosse transplantado, ele continuaria no estudo, né? No segmento. Aquilo é provavelmente porque um paciente que entrou 1 ano depois do início do estudo só vai ter 1 ano de segmento, diferente de outro que tem 2 anos. Ali no finalzinho é pouca gente, mas não é perda de segmento necessariamente. Então, a representatividade ali daquele final da curva, eu não acho que pode ser considerada, né? Então, é uma fala, eu diria assim, a favor da impressão clínica que Bruno está trazendo também. Ela não é discordante, digamos assim, com o estudo. Eu acho que o estudo ele é um estudo de um hazard ratio de 0,71, né? E que provavelmente tem aí vidas salvas, né? Uma outra situação que eu me deparei aqui é assim, a demanda, ela é para esse paciente com LLA de células B cromossomo Filadélfia negativo, né, que é a maior parte desses pacientes. Em bula, não tem essa restrição de cromossomo Filadélfia. O blinatumomab poderia ser usado cromossomo Filadélfia positivo e negativo. A gente está dizendo aqui que é negativo porque no SUS a gente já teria, por exemplo, usaria outra terapia-alvo já para cromossomo Filadélfia positivo? Assim, já tem um outro tratamento para o... Na verdade, sim, existe até um estudo específico do blinatumomab no Filadélfia positivo, que é o Alcântara, e acho que hoje em dia é onde está sendo explorado de maneira mais robusta a combinação
de blinatumomab com inibidores de tirosina quinase na primeira linha e também no cenário de recidiva e refratariedade. Mas as opções que a gente tem no SUS para a LLA Filadélfia positiva, elas são os inibidores de tirosina quinase. Então, eu diria que são coisas complementares. Eu não acho que uma substitui a outra. Não sei te dizer por que não foi contemplado para essa indicação também. Ah, tá bom. Tá bom. Mas nesse caso, com Filadélfia positiva, já teria um inibidor de tirosina quinase, né? Do SUS. Isso, Imatinib, no SUS né? já Acho que temos. seria o imatinib, Isso. né? E aí, no caso aqui, a gente está dizendo que quando a gente fecha nesse Filadélfia negativo, justamente a gente não tem nada, né? Assim, que o protocolo de quimioterapia é padrão, como foi Sim, mostrado. exato. Só quimioterapia, não tem nenhuma droga-alvo. Tá bom, então eu só queria era confirmar isso mesmo. Assim. E está vindo, na verdade, no horizonte tecnológico, o Carticel, né? Que pode ser também usado nessa indicação, né? Só queria confirmar se é isso mesmo, assim, essa mesma indicação que a gente está avaliando aí, não é isso? Se eu puder falar, mas Pode do falar. que a gente tem aprovado comercialmente hoje no Brasil, o único Carticel que a gente tem é até 25 anos. Eu acho que deve estar na Anvisa para ser aprovado o CAR-T comercial que vai além de 25 anos. Ah, tá. Mas hoje em dia aprovado só até 20, e disponível para comercialização só até 25 anos. Ah, não, tá bom. Mais alguém tem dúvidas, pessoal, em parte aqui com o especialista? Posso? Então, Bruno, você ainda vai ficar depois para a próxima pauta, né? Posso só pedir para você se retirar rapidinho para a gente fazer a parte da recomendação, depois a gente chama de novo para o retorno, pode ser? Claro, pode Obrigada. ser. E aí, pessoal? Quem quer fazer mais algum comentário com o Nates? Não sei, Eduardo, se você quiser comentar mais um pouco sobre essa implementação, né, do Blina. Maravilha, pessoal. Eu não sei se todos estavam aqui, possivelmente não, né? Na época que a gente fez a recomendação do blinatumomab para outra indicação, Eu pediátrica. também não estava, não, Recidiva molecular recidiva medular de alto risco. Foi um processo longo para efetivação, mas a gente conseguiu uma solução assim em que pese as dificuldades da rede, né? Eu acho que está se ajustando, está se acomodando, né? Em toda a rede, porque a gente ficou bastante preocupado com essa questão de realmente concentrar esse cuidado nos serviços que consigam, né? Uma maior interlocução com os serviços de transplante, né, para que essa criança de fato seja endereçada o quanto antes para o transplante. Então, isso é importante. A gente conseguiu também solucionar a questão da possibilidade do tratamento ambulatorial, né, com as bombas de infusão, uma negociação, né, bem exitosa com a empresa. Então, de uma maneira geral, eu acho que os dados, né, é um ensaio clínico randomizado de fase 3 aqui, com alto risco de viés, pelas razões que os meninos aí já explicaram, né, mas também uma avaliação da qualidade da evidência, assim, bastante razoável para os desfechos avaliados, são desfechos importantes, né, desfechos críticos para a situação que a gente está avaliando. Então, embora a gente tenha esses resultados bem importantes, aparentemente, né, eu acho que é preciso, então, aguardar as contribuições de consulta pública e ouvir também o demandante, a empresa, com relação à análise complementar, aí, né, a análise crítica, na verdade, que o NATS fez, em especial com relação à avaliação econômica, né? Vinícius deixou bem claro aqui as razões que influenciaram mais aí na razão mais elevada que eles encontraram, né? Então, eu acho que é importante ouvir o contraponto aí depois dos demandantes e da empresa para a gente ver se a gente chega numa situação mais favorável, né? De modo que, assim, de toda forma, as duas razões estão bem superiores ao que a gente considera custo-efetivo para o sistema, né? O que a gente considera eficiente para o sistema, mas talvez a gente consiga chegar a proposições melhores de preço, né? E também ouvir a empresa com relação ao pactuado que já foi feito, né? Com relação à indicação anterior, à proposta de manutenção dessa solução de oferta de bombas de infusão, né, que, assim, a gente tem uma implementação bem recente, então não foi possível ainda realizar um monitoramento e uma avaliação mais efetivo de se isso está funcionando, se está dando certo,
mas o fato é que a rede referencial para esse cuidado tem nos dado, assim, na medida do possível, um bom feedback, né? Então, acredito que, com muita dificuldade, essas soluções que a gente foi criando junto com a empresa, elas acabam que estão funcionando na ponta, né? Mas é preciso ver se isso vai ser estendido para essas novas indicações também. Obrigada, Eduardo. Mussolini? Oi, Edu, está centralizado essa compra? Não, Tem Mussolini. oncológico? Não, inclusive é isso também, né? A empresa, essa submissão veio naquele momento em que a gente começou a exigir muito da empresa que as proposições deles estivessem bem claras com relação ao modelo de oferta, né? Então a empresa deixou muito claro a todo momento que essa proposta de redução de preço que eles fizeram, em torno dos 8 mil e alguma coisa, independeria do modelo de oferta. E nesse caso do Blinas Mobab, segue naquele modelo de descentralização pelo Zonacom e Cacom. Eu estava lembrando que acho que era um dos primeiros que a gente bateu muito pé nisso. Tá? Então, eu já vai começar a votação? Pode fazer, Mussolini, claro. Uhum. Então, eu sei que assim, vai para consulta pública, né, e ainda tem um bom espaço. Tá? É que é muito duro para nós do controle social, né, do Conselho Nacional de Saúde, ver uma paciente como aqui se manifestou aqui, tá? Falar não vamos incorporar o produto. Então, apesar de saber que ele vai ainda para consulta pública, a posição do Conselho Nacional de Saúde é sim pela incorporação, tá? Ok, obrigada, Mussolini. Eduardo, pela sua fala, você endereça para consulta pública de forma desfavorável, para a gente ter ainda... assim, não é que se for desfavorável vai ser negativo, né? Mas é como desfavorável porque eu não tenho certeza suficiente sobre junto à empresa, né? Assim, do que ainda pode ter de melhor proposta. É um desfavorável diante dessa margem de contraproposições, aí, de contrapontos que podem vir, em especial aí do demandante da empresa, mas também com relação à classe de profissionais que tratam esses pacientes, né? A gente, por exemplo, precisa deixar muito mais claro se a gente vai restringir a uma primeira recidiva, né? Ou de mais recidivas também. Então, são pontos que eu acho que a consulta pública aí, com mais especialistas participando, podem nos solucionar. Então, neste momento, assim, não dá para a gente ser favorável, né? Eduardo, não sei se você lembra, já que você participou dessas discussões, assim, a estimativa de demanda lá para aquele público pediátrico era menor do que essa que a gente está estimando agora? Você fala em termos absolutos de população? De número absoluto, Não vou ter certeza, mas eu acho que era maior. Aqui eles estão estimando algo em torno de 76 pacientes por ano. Lá eu acho que a gente estava falando de um número um pouco maior de pacientes. Não vou lembrar do número agora, mas acho que era maior, viu? Mas acho que é bom também, né, já endereçar até para a consulta pública, junto à empresa, que a gente sempre, quando trabalha uma estimativa de aumento de demanda, né, então que ela poderia também trazer como responsabilidade, né, pode reduzir mais o preço, mas eles vão ganhar também aumentando o acesso. Acho que é importante, porque a gente tem como interesse também, né, de aumentar esse acesso, expandir esse acesso para esses grupos, mas é importante que eles venham também com preços mais favoráveis para que a gente possa trazer esse equilíbrio, né? Ou essa expansão de forma mais sustentável, né? Então, eu achei que o preço ficou muito próximo, né, do valor do procedimento, que ali inclui outras coisas também. Eu sei que já foi feito um esforço da área de alcançar um dos primeiros aí, né, que a gente tem um valor do procedimento mais próximo do medicamento, mas, assim, quanto mais a empresa trouxer valores mais favoráveis, né, Eduardo, a gente pode ter uma expectativa melhor aí de expansão desse acesso. Gente, lembrando também que a questão da eficiência, né, da custo-efetividade para as crianças não foi um assunto fácil, também foi bem desfavorável no primeiro momento. Eu não me lembro agora, não sei se continuou sendo um pouquinho acima do nosso limiar, tá? É possível que sim, porque era muito caro, mas era uma questão muito sensível, né? A gente falando de uma doença muito grave para uma população que é a pediátrica, né, que tem bastante sensibilidade, assim. Não vou me lembrar agora se no fim das contas a gente conseguiu, dentro de um limiar de custo-efetividade, ou se foi um pouquinho a maior. Mas
Aqui, no caso, né, não importa se é a análise do demandante ou do NATS, a gente tem um número muito além do nosso limiar. E é bom lembrar que a gente está falando da população adulta, né? Então, talvez ali pela redução da posologia, da dose em crianças, a questão acabava ficando um pouquinho mais custo-efetiva. Então, de fato, para que a gente consiga fazer uma recomendação aí, considerando os limiares de custo-efetividade do sistema, eu acho que a proposição da empresa vai ter que ser bem mais arrojada, né? Para a gente conseguir encaixar esses pacientes adultos aí que exigem uma posologia maior, né? Sim. Sim. O Mussolini fez o voto favorável, que pela SAES o voto desfavorável inicialmente, aqui pela Sectix o voto desfavorável inicialmente também, esperando uma proposta de preço aí que chegue próximo mais dos nossos parâmetros aí de limiar de custo-efetividade. Então, eu vou abrir a votação aqui para os demais colegas se manifestar. Eu também acho, Luciene, que o limiar de custo-efetividade não é compatível com a nossa sugestão de incorporação nesse momento. O que eu queria lembrar também aqui, a gente teve o depoimento, que é um depoimento, a gente fica feliz, né, que essa paciente é uma sobrevivente, mas uma coisa que a gente tem que pensar, e depois eu vou me reportar aos dados publicados, é que quem está aqui é quem sobreviveu para estar aqui. Quem usou essa mesma droga e não sobreviveu não pode estar aqui. Então tem aí um viés de sobrevivência, tá? Nessa que a gente tem que ajustar um pouco quando a gente ouve os depoimentos, né? Bem, quando a gente olha aqui o trabalho do New England e a projeção feita pelo NATS paramétrica, ao final de 30 meses, a diferença é de 10%, né? 20% versus 10%, grosseiramente, alguma coisa assim. Então, o que a gente está falando aí, nessa diferença de 10%, se a gente colocasse no NNT, são 10 pessoas que usam a droga para uma sobreviver, tá? Então, uma eventual não aprovação, devido a essa questão de custo-efetividade, não significa que todas as 10 pessoas estariam sobrevivendo. Essa perspectiva, inclusive para a sociedade, é importante. Às vezes a gente está de uma situação, principalmente quando é controle de sintomas e etc., com NNT próximo de 10. Aqui, como acontece com muitos outros tratamentos, não é um problema desse, a maioria das pessoas que vão ser tratadas, elas já estão condenadas, né? Então, 9 de 10, mais ou menos. Então, isso dá uma perspectiva melhor a gente de estar entendendo também. Até mesmo porque, se o benefício fosse muito maior, a custo-efetividade seria melhor também. Então, às vezes, o problema da custo-efetividade é do custo, mas está também no denominador, entendeu? Então, não estaríamos aqui não aprovando alguma coisa que significaria um benefício. Mas eu defendo que existe benefício, inclusive questiono a colocação como uma das justificativas. O estudo não está adequado em sugerir uma eficácia. Eu acho que a questão é essa, a magnitude da eficácia, né, e, consequentemente, a custo-efetividade também. Ok, Luiz. Cristina? A gente acompanha a SAES e quem se colocou de forma desfavorável. Ok, obrigada. Os demais aqui no chat também se já manifestaram de forma desfavorável, CESAI, SAP, CEGET e SDS. E agora eu chamo Cristiane Donati. Não, eu acompanho, que eu não consegui acesso ao chat, eu acompanho com desfavorável até a consulta pública. Ok. Foram todos. Obrigada, pessoal. Então, a gente vai seguir com recomendação preliminar desfavorável nesse item. E aí, a gente continua com a equipe aí para fazer a apresentação inicial do blinatumomab para o tratamento de pacientes adultos com LLA de células B com doença residual mínima positiva que já atingiram remissão completa. Então, a Mariana que vai falar e o Vinícius vão falar nessa apresentação. Vou compartilhar aqui, então, tá? 2 segundos.
Então, boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu sou representante do NATS da UFPR. Vou apresentar, então, a demanda de blinatumomab para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda de células B com doença residual mínima positiva que já atingiram remissão completa. Essa demanda ela foi proveniente tanto da Amgen em parceria com a BHH. Declaramos não ter conflito de interesse com a matéria. A tecnologia, então, demandada foi o blinatumomab e a indicação demandada, então, foram pacientes adultos com LLA de células B, cromossomo Filadélfia negativa e com DRM positiva que já atingiram remissão completa, destacando que essa indicação, ela consta em bula. Então, como a Ariane comentou anteriormente, a leucemia linfoblástica aguda é uma neoplasia maligna de células precursoras linfóides, que acomete principalmente células B, e o manejo dessa condição clínica, ela baseia-se na quimioterapia, podendo haver muitas modalidades possíveis, sendo que após o tratamento, mesmo com a remissão da doença, ainda pode existir um número mínimo de células cancerígenas no organismo, que é chamada, então, de doença residual mínima. Essa demanda, então, ela visou responder se blinatumomab era eficaz e seguro para o tratamento de adultos com LLA de células B com DRM positiva que já atingiram, então, a remissão completa. Para isso, então, nós fizemos a pergunta estruturada na forma do acrônimo PICOS, destacando aqui que os desfechos avaliados foram tanto sobrevida global, sobrevida livre de eventos e recidiva, resposta de DRM, qualidade de vida relacionada à saúde, elegibilidade a transplante e eventos adversos graves e gerais, sendo elegíveis tanto revisões sistemáticas quanto ensaios clínicos. Então, após a busca, a etapa de triagem e elegibilidade, foi incluído apenas um estudo. Este estudo era um estudo de comparação indireta com base em 2 estudos de braço único. Então, foi feito um pareamento por meio de propensity score para parear, então, de 2 estudos em que um estudo contemplava blinatumomab e outro estudo o tratamento padrão. Destacando que, mesmo após a comparação, o pareamento, que eles fizeram um pareamento tanto com base nos dados basais, quanto com base em algumas condições dos pacientes, ainda assim houve diferença significativa tanto com relação à idade, quanto com relação ao ano diagnóstico da LLA. Nesse estudo, foi avaliado, então, a sobrevida livre de recidiva, demonstrando que blinatumomab ele reduzia, então, o risco de recidiva em 50%, alcançando um hazard ratio de 0,50 com intervalo de 0,32 a 0,78. A certeza da evidência foi considerada moderada, uma vez que nós penalizamos com relação ao risco de viés, justamente por não haver uma ferramenta validada para avaliação desses estudos de comparação indireta. Destacando, então, também que houve diferença significativa para este desfecho em diferentes tempos de segmento, como 12, 18, 24 e 30 meses. Com relação à sobrevida global, não houve diferença estatisticamente significativa entre o blinatumomab e o tratamento padrão, obtendo um hazard ratio de 0,76 com um intervalo de 0,47 a 1,24. A certeza da evidência aqui foi penalizada com relação ao risco de viés e com relação à imprecisão. Porém, aqui destaca-se que nos tempos de segmento de 12, 18, 24, 30 meses, o blinatumomab ele mostrou diferença estatisticamente significativa ao tratamento padrão. Ainda, nós incluímos algumas evidências complementares, que eram estudos de braço único. Estes não foram elegíveis na análise principal por não apresentar um comparador, porém, nós incluímos como evidência complementar justamente por apresentar o desfecho a longo prazo e também outros desfechos que não foram elencados naquele estudo comparativo. Não apita, não. Então, com relação à sobrevida global, nós destacamos aqui o estudo de 2020, com um tempo de segmento de 59,8 meses, em que em 5 anos, então, a sobrevida global foi de 43%. Com relação à sobrevida livre de recidiva, nós destacamos que no estudo de 2017 ele demonstrou que em 5 anos a sobrevida livre de recidiva era de 50%. Com relação à remissão hematológica completa, o valor variou, de 30 meses foi de aproximadamente 34% a 60%, enquanto no estudo de 50 meses ele foi de 30%.
Com relação à resposta de DRM completa, em geral foi de 70% nos estudos, e alguns estudos também avaliaram o número de pacientes que foram submetidos a transplante, variando então de 40% a 67%. Ainda, 3 estudos reportaram com relação a efeitos indesejáveis, destacando então 2 estudos que reportaram eventos adversos gerais, em que variou de 46% a 100%, enquanto eventos adversos graves, ele variou então de 33% a 81%. Boa tarde, eu sou o Vinícius e vou dar sequência na apresentação com análise crítica do modelo econômico. Então, aqui nesse slide, a gente traz um resumo do modelo que foi apresentado pelo demandante. Então, o demandante ele realizou uma análise de custo-efetividade com a intenção de comparar o blinatumomab versus a quimioterapia padrão para a população já citada, em um horizonte temporal lifetime, seria de até 50 anos. Os dados de efetividade foram obtidos através dos estudos já citados pela Mariana, incluindo o estudo BLAST. Foram considerados os custos médicos diretos, moeda real, taxa de desconto foi aplicada de 5% para desfechos e custos, e tratou-se de um modelo de sobrevida particionada, que também teve análise de sensibilidade determinística e probabilística. Então, esse modelo teve basicamente 3 estados de saúde: livre de progressão, pós-progressão e morte. Pode dar um clique, por favor. E na sequência, com base nos gráficos apresentados nos estudos, o demandante ele também estimou as funções de sobrevivência em longo prazo. Pode passar um slide. Em relação à posologia do medicamento, segundo a bula para essa indicação, o blinatumomab ele deve ser administrado em um ciclo de 28 dias, seguido por um intervalo de 14 dias livres de tratamento, e os pacientes devem receber esse ciclo de tratamento de indução, seguidos por até 3 ciclos adicionais, que seria uma fase já de consolidação. Então, aqui tem-se, no máximo, de acordo com a bula, uma aplicação de 4 ciclos. E a dose posológica recomendada seria uma dose fixa de 28 microgramas por dia. Pode dar um clique, por favor. Aqui, novamente, a gente apresenta, então, que o blinatumomab já tem um preço apresentado na tabela SIGTAP, que seria esse preço de R$ 8.904, e aqui, no caso, o demandante ele propôs aqui um preço equivalente à demanda anterior, né, que seria de R$ 8.280,90. Para o comparador, o demandante, então, ele considerou o custo de um procedimento já na SIGTAP, que seria de quimioterapia de leucemia linfóide para a primeira linha, cujo valor seria de R$ 11.644. Pode dar um clique. No modelo também foram considerados outros custos, incluindo custos para internação, para infusão do tratamento, para o transplante de células-tronco hematopoéticas e também custos de progressão e de fim de vida. Pode dar um clique. Aqui, quanto ao tempo de exposição, o demandante ele considerou o número mediano de ciclos apresentado nos estudos citados, que seriam de 2 ciclos para o blinatumomab e de 1 para a quimioterapia. Pode passar um slide. E aí, como resultados dessas análises, o demandante estimou, então, uma razão de custo-utilidade incremental de 111 mil por ano de vida ajustado à qualidade e de 112 mil por ano de vida ganho. E, de acordo com o demandante, a variável de maior impacto na análise de sensibilidade univariada foi a parametrização da sobrevida global do blinatumomab, onde a variação dos valores poderia gerar resultados entre 70 e 350 mil reais por desfecho. E quanto aos resultados da análise probabilística, né, das análises de sensibilidades, também foram observados nesses resultados um maior custo e também uma maior efetividade com o blinatumomab. Observou-se que uma parte das interações esteve abaixo do limiar de 3 vezes o valor de referência
aplicado para doenças graves. Pode passar um slide. Bom, seguindo o mesmo racional da demanda anterior, o NATS também fez ajustes no modelo apresentado pelo demandante, onde a maioria dos parâmetros foram mantidos, com exceção daqueles similares à demanda anterior. Ou seja, nós fizemos um ajuste aqui também para o tempo de exposição ao tratamento, seguindo os dados apresentados dos estudos clínicos, e também aquele ajuste quanto à utilidade que já foi mencionado, porém, aqui no caso, para essa demanda. E aí, com esses dois ajustes, na nossa análise, foi obtida uma razão de custo-efetividade incremental de R$ 177 mil por ano de vida ajustado à qualidade. Quanto à análise de impacto orçamentário submetida pelo demandante, a população elegível ela foi estimada por meio de demanda ferida em conjunto com dados epidemiológicos. E ao final dessa estimativa, o demandante ele estimou uma população que poderia variar por ano de 112 a 121 pacientes, aqui por ano de tratamento. Pode passar um slide. Aqui nesse slide a gente traz a taxa de difusão considerada no modelo, que seria uma taxa de incorporação do blinatumomab de 30% no primeiro ano, né, de entrada, e chegando até o quinto ano de análise, uma taxa de entrada de 70%. Destacamos que os custos aplicados nessa análise foram extraídos do modelo de custo-utilidade. Bom, em relação aos resultados do impacto orçamentário que o demandante trouxe, o demandante então, ele estimou um impacto positivo de 10 milhões no primeiro ano de análise, chegando a 27 milhões no quinto ano, e um total acumulado em 5 anos de 88 milhões de reais. O demandante também trouxe aqui análise de cenário, onde foram simuladas também a taxa de difusão do blinatumomab e também a proporção de pacientes com o cromossomo Filadélfia negativo. E aí, para os cenários de variações de taxa de difusão, o demandante ele estimou como limite inferior um impacto acumulado em 5 anos de 37 milhões de reais e o limite superior de 132 milhões de reais. E já a variação da proporção de pacientes com cromossomo Filadélfia negativo, o demandante ele estimou um limite inferior de 80 milhões de reais e o limite superior de 97 milhões de reais, aqui só reforçando que são valores acumulados em 5 anos. Bom, aqui também o NATS ele realizou uma análise complementar para o impacto orçamentário, onde foram feitos aqueles dois ajustes já citados, né? O tempo de exposição ao tratamento especialmente. Né? E aqui a gente observou, então, uma variação quando comparado com os resultados do demandante, onde foram obtidos os seguintes resultados. No primeiro ano de análise, o NATS estimou um impacto positivo de 14 milhões, no quinto ano de 35 milhões, e um total acumulado em 5 anos de 116 milhões de reais. Só reforçando que os demais parâmetros foram mantidos, né, inclusive taxa de difusão e população elegível. Pode passar um slide. Quanto às recomendações das agências internacionais de ATS, o blinatumomab ele é recomendado para essa indicação pelas agências do NICE, do SMC, da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Infarmed e o MSAC também. Pode passar um slide. Bom, como considerações finais, a evidência clínica disponível é proveniente de um ensaio clínico com comparação indireta e que demonstra que o blinatumomab é superior à terapia para o desfecho de sobrevida livre de recidiva, porém sem diferença para o desfecho de sobrevida global. Ainda as evidências complementares, que foram provenientes de um estudo de braço único, reforçaram que o blinatumomab gera melhoria na sobrevida livre de recidiva e sobrevida global, e demonstraram que essa tecnologia melhora a remissão hematológica completa,
conversão de DRM e também o número de pacientes elegíveis ao transplante. Além disso, os resultados da análise de custo-efetividade realizada pelo demandante indicaram valores acima do limiar de 40 mil por AVAC, mais abaixo do limiar de 3 vezes o valor de referência para doenças graves. Além disso, a análise de impacto orçamentário do demandante estimou o impacto médio por ano de 17 milhões de reais. E em análises complementares feitas pelo NAS, foram observados resultados maiores do que os do demandante, sendo esses de 177 mil por AVAC na análise de custo-efetividade e o impacto médio por ano de 23 milhões de reais. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Então, aqui nessa demanda, a gente tem também, como especialista convidado, o Dr. Bruno Cosa, da Unicamp, e não teremos a perspectiva do paciente, né, porque não foi encontrado nenhum paciente aí também para falar especificamente sobre essa indicação. Vou abrir aqui os comentários, as perguntas aí do pessoal. Alguém tem dúvidas em relação a essa demanda? Eu fiquei com uma dúvida, que eu queria perguntar ao doutor Bruno sobre ele está aí, né? Estou aqui. Ah, tá. Não estava te vendo. Sobre a parte dos protocolos de quimioterapia que são utilizados como hoje, né, no tratamento, né, desses pacientes. Porque como os estudos incluídos aqui na parte de evidência, eles têm vários protocolos aqui, vários estudos foram incluídos na revisão sistemática, eu fiquei na dúvida como é que é hoje feito no SUS, que protocolos que são feitos. Por quê? Quando foi avaliado aí no modelo econômico, usa o comparador, o valor hoje de ressarcimento do procedimento, o procedimento já tem um valor bem alto, né? Então, o Vinícius me apresentou ali, procedimento CIGTAP de 11 mil, né? Sim, sim. Então, quais são esses quimioterápicos que estão ali envolvidos? Porque, assim, eu acho que, inclusive, o ICER aqui, ele vem melhor, porque você tem um comparador já, precisa um ressarcimento muito alto já dessa linha de tratamento. Então, eu queria só ouvir um pouco do que é hoje feito de protocolo. Eduardo, você quer complementar alguma pergunta para o doutor Bruno, antes dele responder? Quero. Então, já faz, já junto. Obrigado. Bom, nova demanda, né, pessoal? Então, apresentar de novo, Eduardo Davi pela SAES aqui. Na verdade, essa pergunta foi importante, né, Luciane? Acho que o doutor Bruno vai complementar aí. Mas só acrescentar umas duas aqui. Primeiro, confirmar, na verdade, para o Bruno e também para a Mariane Vinícius, né? Para confirmarem as bases aí a partir do qual está sendo construída essa demanda, né, das pessoas com indicação. A gente está falando exatamente de que porcentagem de pessoas que têm remissão completa a esses cursos de quimioterapia, e essa porcentagem, doutor Bruno, ela varia dependendo do protocolo de quimioterapia que está sendo utilizado, conforme a pergunta da Luciene, e a gente tem base para isso. E segundo, desses que apresentam remissão completa, a gente adotou como base daqueles que têm doença residual mínima, se eu não me engano, uma taxa de 31,6%, né? Aí só para Mariana e Vinícius ressaltarem de novo qual foi essa base e se na sua prática clínica é mais ou menos essa taxa mesmo de doença residual mínima que os pacientes com remissão completa eles apresentam, né? E uma última pergunta também já para os meninos aí, para Mariana e Vinícius, foi muito ressaltado no relatório essa questão do tipo de estudo que foi feito, né? Esse pareamento entre braços únicos aí de estudos diferentes, mas me parece, acho que Mariana ressaltou, quanto, por mais que se tivesse tentado lançar mão de uma estratégia de pareamento, os grupos permaneceram bem heterogêneos, né? E também o fato de que parece que tem uma certa dificuldade de se avaliar risco de viés desse tipo de estudo, né? Por isso que vocês adotaram a definição de um alto risco de viés.
Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essas questões de avaliação de risco de viés e de qualidade da evidência desse tipo de estudo, né? Porque para esse caso aqui, para essa indicação, a gente ficou mais limitado do ponto de vista de evidência. Então, a gente vai ter que acabar explorando essas questões da qualidade desse tipo de estudo para seguir com as nossas recomendações, né? Obrigado, pessoal. Bom, começando pela primeira pergunta, eu acho que em relação aos protocolos que são utilizados na primeira linha para tratamento da LLA no SUS, não só no SUS, mas acho que em qualquer cenário no Brasil, é uma questão muito complexa e que eu entendo traz muita confusão para quando a gente está querendo fazer alguma padronização ou implementação de novas tecnologias nessa área. Isso porque o desenvolvimento de protocolos, o tratamento da LLA de maneira geral, ele é caracterizado pelo uso de múltiplas drogas quimioterápicas com mecanismos de ação diferentes que vão se intercalando ao longo do tempo, né? O histórico de desenvolvimento do tratamento da LLA vem do tratamento pediátrico, onde foram, à medida que novas drogas quimioterápicas convencionais foram sendo desenvolvidas, elas foram sendo testadas inicialmente em monoterapia, depois combinadas, e o que foi se percebendo é que a LLA, pela característica biológica de ser altamente resistente à doença, ela se beneficiava dessa troca constante e repetição sendo intercaladas diferentes drogas com mecanismos distintos. Então, diferente de outras doenças neoplásicas, em que você tem um esquema de quimioterapia e você faz ele igual ao longo do tempo por um número X de ciclos, na LLA você tem um conjunto de drogas que está se intercalando e se alternando e se repetindo em diferentes blocos com uma duração bem extensa, que compreendem, como foi dito na submissão anterior, as fases de indução, consolidação e manutenção, né? De maneira geral, a gente tem os protocolos que a gente diz que são de inspiração pediátrica, que são os protocolos que tentam replicar no adulto as características dos principais protocolos de tratamento pediátrico, e eu acho que a droga que é o pilar aí é a PEG-asparaginase, ou as formulações de asparaginase, que são a razão pela qual a PAC hoje tem esse valor, né? Porque houve um momento que teve um problema com a produção da asparaginase nacional, e aí foi incorporada a PEG-asparaginase, e isso levou ao reajuste da PAC. E tem os protocolos que são sem inspiração pediátrica, que são protocolos que foram desenvolvidos principalmente baseado no Ipercevad do MD Anderson, e que tem drogas quimioterápicas clássicas com menos quantidade de corticoides sem PEG-asparaginase. Mas mesmo entre esses dois grupos, a gente tem diversos protocolos. No Brasil tem uma grande variabilidade de protocolo por serviço, por região, por estado, e mesmo em cada protocolo, o momento em que você avalia a DRM é diferente, e tem até protocolos que na sua publicação original não incluíam previsão de avaliação de DRM em determinado momento, e eu acho que isso dificulta muito a criação de modelo de custo-efetividade, de análise farmacoeconômica, porque cada protocolo, a incorporação e a análise da DRM e a maneira como isso vai ser conduzido vai ser diferente. Então, não posso te dizer uma resposta única. Existe protocolo, acho que para citar, assim, só para não ficar sem resposta, mas como são o protocolo francês do GRAAL, os alemães, o BFM, o GEMAL, o Ipercevad, existem protocolos americanos que também são usados no Brasil. Em relação à taxa de DRM na primeira linha, a gente tem ela varia para o grupo de risco, né? De maneira geral, em torno de 30% para toda a população, mas a gente tem os pacientes que são classificados de alto risco, que correspondem a em torno de 20% dos pacientes que têm taxas de DRM positiva na primeira linha, que chegam até 50%, e a gente tem os pacientes de risco padrão que têm a DRM positiva após o primeiro ciclo de indução ou até a consolidação, em torno de 20, 30%.
Os protocolos, eles têm taxas de resposta completa que são relativamente parecidas entre si. Então, embora não existam estudos comparativos diretos entre os diferentes protocolos, se você for planilhar em números absolutos, todos eles vão ter taxa de resposta completa em torno de 70% a 80%, com essa taxa de DRM positivo em torno de 30%. Bruno, só fala para mim assim, quais seriam esses protocolos? Normalmente tem quais medicamentos normalmente? Tá. Os protocolos de inspiração pediátrica, eles geralmente vão ter uma indução que vai compreender algum antracíclico ou doxorubicina, principalmente downrubicina. Vão ter também algum alcaloide da vinca, como a vincristina, e vão ter corticoide, né, e, em alguns casos, ciclofosfamida. Os protocolos de inspiração pediátrica, nesse momento, vão ter asparaginase. Aí as consolidações geralmente vão conter metrotexate, citarabina, e aí uma combinação, intercalação dessas outras medicações ao longo de diversos ciclos, né? Então repete o antracíclico, repete o alcaloide da vinca, às vezes trocando o tipo de alcaloide da vinca, algumas doses de PEG asparaginase ao longo da consolidação. E esses blocos vão se intercalando, dependendo do protocolo, existe um número maior ou menor de blocos. E aí, na fase de manutenção, você tem principalmente o uso de combinações de mercaptopurina e metrotexate. Obrigada, Luiz. Minha pergunta para Bruno vai no mesmo sentido aí que Eduardo. A gente está aqui com uma evidência menor, de menor nível de qualidade até do que os de estudos observacionais tradicionais, porque não é nem exposto e não exposto no mesmo estudo, né? Uhum. Então, a minha pergunta, minha curiosidade, porque diante de uma situação dessa, enquanto especialista, o que é que você acha que faz com que não se desenvolva um ensaio clínico para essa situação e para outra situação existe um ensaio clínico? Quer dizer, não tem resposta, mas é mais pedindo sua opinião para eu sentir o porquê, assim, nessa, entendeu? Disparidade, digamos. Eu concordo, né? É óbvio que o nível de evidência nesse cenário é mais fraco. A gente tem um dado, acho que que é importante apresentar. Em LLA, a DRM positiva é altamente preditora de recidiva. Então, os pacientes que têm uma DRM positiva, eles vão recidivar na faixa de 80% a 90%. Os pacientes que têm DRM negativa vão recidivar na faixa de menos de 20%. Então, o foco de desenvolvimento de estudo clínico acabou sendo na população com DRM negativa. Então, existe um estudo clínico randomizado para LLAB com DRM negativa, avaliando se o uso de blinatumomab, mesmo nesses pacientes, melhoraria desfecho. Isso porque, naturalmente, a DRM é uma metodologia limitada. Provavelmente, muitos pacientes com DRM negativa ainda assim têm doença residual que não está sendo detectada. Esse estudo é um estudo clínico randomizado, com desfecho primário com sobrevida global, teve ganho de sobrevida global, mas, de fato, a minha visão, para sintetizar a resposta à sua pergunta, é que os pacientes com DRM positiva invariavelmente vão para o transplante, porque eles são pacientes de alto risco para recidiva, e existem dados de que os pacientes que vão para transplante com DRM negativa recidivam menos também do que os pacientes que vão para transplante com DRM positiva. Então, eu acho que nesse contexto, o dado da taxa de conversão de DRM associada ao blinatumomab já foi um dado que foi suficiente dentro da prática clínica para tornar isso um padrão, né? Embora eu Entendi. reconheça que de fato Quer dizer, carece dessa evidência. não, mas eu entendi sua colocação. Quer dizer, se existe um ensaio clínico em paciente com DRM negativa que é positivo, né?
ou seja, uma prova de conceito de tratamento dessa doença, é a mesma doença. Eu só tenho um outro grupo aqui que ainda é de mais alto risco, ou seja, é uma situação apropriada, no meu modo de ver, de transportabilidade de um resultado de um alto nível de evidência. Tá? Porque é a mesma doença, eu simplesmente estou aqui, o paciente com DRM negativo, que tem a menor probabilidade de coisa, eu tenho um ensaio clínico mostrando que é benéfico. Imagine nos outros, é só a taxa base que vai mudar e provavelmente a magnitude do efeito vai ser, inclusive, maior. É a Exato. situação que, a lógica vale mais do que o empirismo, do que um dado empírico. Então, baseado nessa lógica, esse dado empírico aqui, embora limitado, ele reforça algo que é praticamente óbvio. Né? Porque a prova do conceito está ali, até mesmo em pacientes de menor risco. Então, eu fiquei satisfeito em considerar que não é aqui uma questão de a gente não saber, né? Porque evidências científicas existem diretas e indiretas. Aliás, toda evidência científica é indireta, porque nosso paciente não é idêntico ao ensaio clínico, e cabe a gente fazer esse tipo de julgamento quando aplicar, para quem aplicar uma evidência científica de qualidade. Exato. Obrigada, Patrícia. Oi, Luciane, obrigada. Obrigada, pessoal. Aí acho que as apresentações foram muito boas, muito claras. Eu queria só aproveitar a presença do Dr. Bruno e tirar uma dúvida, assim, que eu acho que eu acabei ficando com ela quando a gente fez a apreciação lá atrás para o Blina, para as crianças, né? Enfim, acabei não tendo a oportunidade de tirar. Doutor Bruno, o Blina, na verdade, ele não é assim uma opção curativa, né? Ele funciona mais como uma ponte até a realização do transplante, é isso mesmo? Ele seria para ir mantendo o paciente em remissão até a realização do transplante. Eu só queria retirar essa dúvida mesmo, assim. Se eu puder responder, eu agradeço. Muito obrigada. Nos pacientes, no cenário de refratariedade recidiva, a grande maioria dos pacientes que fizer tratamento só com blinatumomab e monoterapia não vai ter uma cura de longo prazo, né? A grande maioria desses pacientes só vai se curar de fato se fizer transplante como uma consolidação posterior. Isso porque, em grande medida, né, o Blina, ele é uma terapia que ele simula o que o transplante quer trazer, que é mobilizar o nosso sistema imunológico para atacar a doença, mas ele é dependente da exposição, quer dizer, você tem que estar usando ele para que esse efeito possa se perpetuar, né? E por se tratar de uma droga de infusão contínua, né, por um período longo, não é viável manter os pacientes em uso dessa droga por períodos muito longos de tempo, como seria para o resto da vida, como a gente vê em outras indicações de drogas dessa classe, por exemplo, para linfoma, para mieloma, que tem informações que permitem um uso mensal, quinzenal, mensal ou semanal, a pessoa vai usando isso enquanto ela estiver respondendo, entendeu? Mas não é uma droga que, se você interromper, o paciente permanece em remissão se ele não fizer uma terapia adicional de consolidação, seja um CAR-T, seja um transplante alogênico. Perfeito. Obrigada, doutor Bruno. Oi, Mariana. Eu sei responder a pergunta do Eduardo que ele tinha feito com relação à ferramenta. Então, com relação à questão do pareamento, na verdade, o estudo ele comenta mesmo que ele fez, ele pegou esses 2 estudos de braço único e com base tanto nos dados basais, como idade, sexo e algumas características da população, eles fizeram o pareamento, mas mesmo assim, o próprio estudo relata que no grupo do blinatumomab os pacientes eram mais velhos, eles foram diagnosticados mais recentemente e tiveram um tempo maior entre o diagnóstico primário e a detecção inicial de DRM. E com relação à questão da gente ter pontuado como alto risco de viés, foi justamente porque hoje a gente tem ferramenta para avaliação de risco de viés, a gente tem tanto para ensaios clínicos, para estudos observacionais, mas ainda não temos uma ferramenta validada para esse tipo de comparação indireta. Então, a gente até tem um material do NICE que traz algumas perguntas críticas de
como avaliar, como analisar esse estudo, mas ela ainda não é uma ferramenta que a gente utiliza para avaliação de risco de viés. Então, por isso, e até em consenso, até com que a indústria encaminhou para a gente penalizou como alto risco de viés. Esses pontos também foram levantados também no material do demandante. Obrigada. Então, pessoal, vocês têm mais perguntas aqui para o doutor Bruno? Não? Então, queria agradecer mais uma vez a participação e disponibilidade, doutor Bruno. E a gente vai Obrigado. passar para a parte da deliberação. Muito obrigada. Obrigado, eu. Então, pessoal, então a gente tem Queria perguntar se vocês têm comentários a fazer, antes de seguir para a deliberação. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem um histórico, assim dessa... O que eu achei? Eu achei o valor hoje da SIGTAP, um valor elevado para uma quimioterapia padrão, é porque ali está junto outras coisas ali, ou é por conta também da asparaginase, né, talvez, né? Luciane, eu estava olhando, tentando resgatar até no próprio histórico do procedimento, né, na SIGTAP, para a gente tentar identificar em que momento, mas desde a sua criação ele já apresenta esses valores mais elevados, né, o padrão de um procedimento de quimioterapia. Sim. Então a gente pode tentar investigar internamente as razões, né, que levam a esse valor ser assim muito superior, mas você tem razão, que realmente uma das questões que impactou na razão de custo-efetividade incremental nesse caso ser assim muito inferior ao caso anterior é em razão do comparador, né, que é esse procedimento aí com um valor de ressarcimento bem superior ao caso anterior, né, a gente pode aportar alguma informação adicional no retorno de consulta. O blinatumomab, nesse caso, ele faz em associação à quimioterapia? Ou ele já faz assim sozinho, né? Ele já estaria abarcado, será, dentro do valor desse procedimento? Você fala o que? O blinatumomab dentro do procedimento? Não, não. Tipo assim, esse valor aí do blinatumomab, quanto que fica o custo mensal dele? Não, eu imagino que seja os 8 mil e pouco. Então, na verdade, é o procedimento já existente, né, na faixa dos 11 mil para a questão inicial de tratamento, e depois para as linhas posteriores esse valor ele vai decaindo, conforme o Vinícius apresentou, né? Mas, na verdade, a gente estaria agregando o blinatumomab, né? Na verdade, na verdade, pensando, assim, se ele entra, assim, se ele já poderia estar coberto, assim, de certa forma, entendeu? Não, porque ele lançaria a mão desses procedimentos existentes no tratamento de primeira linha, né? Esse paciente apresentou uma remissão completa, e aí é que ele vai lançar a mão do blinatumomab como um procedimento à parte na faixa dos 8 mil e pouco aí, né? Essa que seria a lógica. Então, mas você tá correta com o seu raciocínio de que isso influenciou na razão de custo-efetividade incremental inferior, né, ao caso anterior. Sim. Mas se você já puder tecer alguns comentários também, pessoal, assim, guardadas as respectivas proporções, né? Esse caso aqui é razoavelmente semelhante, né, do ponto de vista de questões que a gente espera que advenham da consulta pública em relação à questão anterior, né? Um acréscimo desse ponto que o Luiz tentou estressar junto com o Bruno, com o especialista, né? Eu entendi, as provocações, aliás, foram muito bem-vindas, né? Essa questão de por que a gente não tem ensaios específicos para essa população, mas eu entendi a lógica do Luiz, talvez seja isso mesmo, mas a gente precisaria de uma maior participação dos profissionais envolvidos com cuidado dessa doença, da própria empresa, para tentar entender se essa lógica do Luiz é a que de fato corresponde à realidade mesmo, né? Porque faz todo sentido, mas é preciso que se tenha mais participação social aí para a gente ter maior certeza, né, nesse julgamento aí. Eu concordo, Eduardo, até mesmo porque para se basear, a gente tem que olhar esses ensaios clínicos. Ele citou aqui, mas a gente não olhou, não avaliou, né? Mas pode estar aí, porque naturalmente é válido, né? Trata uma doença e só porque um grupo é de maior risco, a gente vai dizer que não tem benefício naquele grupo, né? Então esse é um cuidado importante que a gente tem que ter em relação à procura das evidências do pico. Esse é um exemplo clássico, é como demonstrasse que a estatina funciona para pacientes de risco intermediário e não eu digo que não tem evidência para alto risco de infarto. Eu vi isso acontecer as drogas, os anticoagulantes novos, né?
que não foram incorporados pelo Conitec, né? E eles são muito bem demonstrados, e é porque na demanda, na época eu não estava no Conitec, mas eu tive curiosidade de olhar, estava restrito a pacientes com contraindicação à varfarina, entendeu? Poxa, se funciona para todo mundo, quanto mais para quem tem contraindicação à varfarina, e tinha lá dizendo que não tinha evidência nesse subgrupo. Então, essa questão, quando o subgrupo está restrito, que a gente tem que ter cuidado na procura, às vezes a evidência não precisa ser tão específica assim. Mas eu acho que a gente não tem condição de decidir com base nisso, não, né? A gente tem que procurar essa evidência e ver que ela é mesmo uma evidência de qualidade, né? E também, é isso mesmo, os especialistas também podem agregar informações com relação a essa multiplicidade e heterogeneidade dos tratamentos nos protocolos vigentes, institucionais, né, que Luciene tentou extrair aí a partir do Bruno. Eu acho que tem muita contribuição que pode vir, assim, inclusive também do ponto de vista de uma maior proposta de redução do preço do frasco aí, né, porque pelas mesmas razões da questão da avaliação econômica do caso anterior, a razão de custo-efetividade incremental do NADS chegou a algo superior, inclusive, para além dos nossos parâmetros, né, de eficiência. Então, eu acho que a mesma situação do caso passado, ela se repete. Também acho. Eu concordo que seria uma decisão semelhante à anterior. Essa é a nossa posição também. Então, mas aí nessa decisão aqui, a gente coloca também como argumentação a questão da evidência, para a gente trazer mais... Acho que a gente precisa, talvez, dizer que Me ajuda aí, Luiz, acessou... nessa parte da evidência aqui, só para essa aqui, para a gente endereçar bem para o CP. Acho que está em estudo ainda a evidência, quer dizer, não tem evidências diretas para esse tipo, para a situação de doença residual mínima, mas nós faremos uma exploração para a segunda momento do quanto evidências com doença, na ausência de pacientes com ausência de doença residual mínima, podem ser de qualidade e, consequentemente, transportáveis para esse tipo de população, né? Então, para os pacientes sem doença residual mínima, como é que é o que ele comportamento comentou, da droga, né? Eu vi, sim. A gente poderia explorar, né, colocar aí no relatório que a gente ainda está em investigação e falta analisar ainda a qualidade das evidências em paciente sem doença residual mínima e até que ponto elas podem ser transportáveis para essa população. Talvez alguém possa trazer esses trabalhos na consulta pública, etc., né? Ou depois do especialista, etc. Entendi. Então, aí a gente seguiria com uma posição desfavorável, né, consulta pública, aguardando, então, olhar outros estudos, além de esperar também uma expectativa de uma proposta de preço também da empresa, também trazer de novo uma manifestação da empresa, igual falamos na demanda anterior, né, que assegure como é que seriam a proposta, né, comercial, se vem abarcando outros pontos, como a parte lá da bomba, a administração ambulatorial, quando há necessidade dos ciclos, manutenção do preço, dependente da proposta de aquisição, e preços melhores aí, né, que possam garantir um acesso mais sustentável e expansão dessa população para o blinatumomab. Perfeito. É isso, né? Tá bom. Todos de acordo com esse segmento? Então, pessoal, a gente vai encaminhar essa demanda com recomendação desfavorável. Ok. O chat aí, pessoal, se manifestou também, Cristina, de acordo, então a gente segue nessa linha. E acabamos, pessoal, por hoje, por esse mês. Nossa. Parabéns, hein? Pessoal, por toda essa pauta desse mês de março. Pessoas, bom final de semana, viu? Bom final de semana, já preocupada com a pauta de abril. Para quem sobreviveu, volta na pauta de abril, né? Isso aí. Vamos pela de abril, né? Muito bom, Cláudio, pela observação. Bom descanso, pessoal. Até logo, gente. Bom final de semana. Bom descanso. Um abraço, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana, tchau.